Seja muito bem-vindo ao VVCast, um espaço onde serão compartilhadas histórias e experiências de grandes personalidades do universo agroempresarial brasileiro pelas lentes do direito. Essa é uma iniciativa do Veríssimo Viana Advogados, um escritório full service voltado para empresas e para o produtor rural. Se quiser saber mais, acesse www.vv.adv.br. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do VVCast, o podcast do Veríssimo Viana Advogados. Eu sou o Bruno Viana, sócio fundador do escritório. Aqui ao meu lado está o Acir Marcondes, sócio do escritório, um excelente advogado, se não um dos melhores que eu conheço. E também um ótimo músico e, para os íntimos, um ótimo mágico. Bem íntimos, né, Bruno? Bem íntimos. No episódio de hoje, nós temos um convidado muito especial, que eu conheço há longa data. Acho que poucos sabem que ele é advogado ou é formado em Direito. E ele está no agronegócio há 13 anos. E eu diria que o que ele está fazendo é disruptivo, uma vez que ele está implementando as melhores práticas da gestão empresarial dentro do universo do agronegócio. Sem mais delongas, aqui comigo hoje, Bruno Sanches Toro. Bruno, muitíssimo obrigado. É uma honra, ter você aqui com a gente hoje. Como eu disse, a gente se conhece há muito tempo. Nossas vidas acabaram se cruzando depois de um longo caminho. Já casado, com um filho. Seja bem-vindo, cara. Valeu, Brunão. Valeu, Acir. É um prazer estar aqui hoje representando a HSA, que é a nossa empresa, e poder discutir mais um pouquinho sobre esse assunto tão relevante. Perfeito. Até a gente já conversou um pouco sobre isso, né, Bruno? Em como é necessário, no mundo atual, muito competitivo, tratar todo e qualquer tipo de negócio como uma empresa. Nós tentamos fazer muito isso aqui no escritório desde o início. E nós vemos, dos nossos clientes, a gente atende produtores rurais do Brasil todo, que isso ainda é algo que tem muito campo para ser melhorado. E eu queria começar o episódio para que você pudesse contar um pouco do histórico, como é que foi essa transição de carreira, o que motivou essa transição de carreira, para a gente poder conhecer um pouco dessa bela história que vocês estão construindo juntamente com o seu irmão também, o Alisson, na HS Agro. Bom, eu me formei em Direito na UEM em 2008, colei grau no início de 2009, comecei a advogar, advoguei um ano em 2 escritórios diferentes, terceiro, depois eu decidi abrir meu próprio escritório. E em 2011, meu pai era empresário aqui em Maringá e ele sempre teve uma veia no agro, sempre gostou do agronegócio como uma estratégia de valorização imobiliária e de acúmulo patrimonial. Então, durante toda a vida dele, ele teve pelo menos uma propriedade rural. E em 2011, infelizmente ele veio a falecer. Ele tinha adquirido em 2006 uma propriedade no sul do Pará, em São Félix do Xingu, próximo ao norte do Mato Grosso. E em 2011 ele faleceu e nós éramos em 4 irmãos, nós tivemos que assumir o controle da propriedade. Passamos ali um tempo junto, depois de um ano eu acabei adquirindo a cota parte do irmão mais velho e depois de mais um ano, o irmão mais novo, que é hoje meu sócio, o Alisson, adquiriu a parte do irmão do meio. Continuei advogando ali mais um tempo, levando os 2 negócios em simultâneo, até que em 2017, transformando uma história bem longa numa história curta, em 2017 nós conseguimos resolver um problema fundiário da propriedade. E aí o meu irmão, que era o Alisson, meu irmão mais novo, falou, cara, desse jeito que a gente está levando aí há 4, 5 anos de lado, isso aqui não vai virar em nada. Ou a gente se dedica de verdade a isso, ou a gente vende e vai fazer outra coisa da vida. Então ele decidiu pedir demissão. Ele era engenheiro numa grande construtora, hoje é a maior construtora do Brasil, de capital fechado. Ele morava em Cuiabá, pediu demissão naquela oportunidade. E eu decidi fechar meu escritório aqui em Maringá para a gente começar esse projeto juntos. E aí, desde esse primeiro passo, a gente sempre teve essa mentalidade, essa ideia de tocar a fazenda. Naquela oportunidade ainda era só uma fazenda, de tocar a fazenda como uma empresa. Então ele trouxe várias boas práticas da experiência que ele teve no mundo corporativo e eu também das experiências que eu tive. A gente contratou uma consultoria, levou a pessoa a campo e
a gente não tinha experiência nenhuma. Eu fiquei ali de 11 até 17 tocando, mas eu não tinha experiência na área, né? Até então era só pecuária. Nós nunca tínhamos trabalhado com agricultura. A fazenda que é a unidade 1 Isso. era só pecuária no início. Era só pecuária. Pecuária, e aí, como ela ficou ali um pouco mais de 10 anos sendo utilizada e sem nenhum tipo de trato cultural para poder melhorar a produtividade, para poder impedir infestação de pragas, enfim. Isso acabou prejudicando muito a propriedade. Então, quando nós decidimos fazer essa transição em 2017, a fazenda estava bem degradada, as pastagens muito degradadas mesmo. Tem foto de drone, assim, quando você olha, você não consegue nem identificar direito onde que é pasto e onde não é mais. E nós trouxemos um consultor de fora para fazer um BP para nós, ele montou um BP de 10 anos. A ideia era utilizar a agricultura como ferramenta de regeneração das pastagens. Então, a gente dividimos a fazenda em 10 módulos, essa unidade 1. Todo ano a gente se dedicaria a um módulo, plantando milho em consórcio com capim naquele módulo. Quando a gente colhesse o milho, o capim ficaria disponível e aquele módulo estaria totalmente reformado. E com o dinheiro do milho, a gente pagaria as despesas dessa reforma. Então, no final do 10º ano... Essa visão quem trouxe foi o BP, o Foi. plano de negócio. Foi o plano de negócio. Um business plan de 10 anos. De 10 anos. E aí Isso foi quando? Isso foi em 17 para 18. Então seria 27 e 28 que ele finalizaria. Isso. E assim, o break-even desse BP era em 5 anos, 5, 6 anos, para chegar no 0 a 0, daí depois começar a dar lucro. E aí nós rodamos um ano, isso. No segundo ano a gente viu que não ia dar muito certo. A gente tinha feito muitos investimentos. E aí decidimos, já tínhamos um pouquinho mais de experiência na agricultura, gostamos daquilo, vimos que a região onde a gente está extremamente fértil e diferente daqui do sul, tem menos problemas climáticos. Então, se alguma vez ou outra existe quebra de safra, a frustração é muito pequena e é mais difícil de acontecer. E mais previsível para vocês. Mais previsível. Pra vocês terem uma ideia, a gente está indo para a 7ª safra. A gente teve uma pequena frustração em 2021, porque foi um ano que, na época da colheita, ali em fevereiro, choveu demais, choveu 750 milímetros num mês. Num dia só choveu 200 milímetros. Então, existiram talhões que a gente não conseguiu entrar no talhão para poder colher o grão de tanta água que tinha. Estava muito úmido, você entrava com a máquina atolava, enfim. Então, assim, uma região extremamente fértil, próspera. E nós decidimos investir mais nisso. Então, aí, a partir do segundo ano, começamos a intensificar a parte da agricultura e de lá para cá só vem aumentando. Os teus vizinhos lá, Brunão, já era lavoura? A gente tinha 2 vizinhos que na época eu estava plantando, um plantava acho que 1.000 hectares e outro uns 800. Mas Assim, faziam pecuária também. Claro. Isso, era da pecuária, assim, eram pessoas que estavam transformando, né, pecuária em agricultura. Mas assim, era uma região que ainda não tinha muita cultura de grãos, a agricultura estava começando a entrar ali, desafios logísticos terríveis. Agora, terríveis. Tem sido. Até para a galera que tá nos assistindo, como é que é a logística daqui, né? Você está aqui em Maringá, como é que é a logística para você chegar lá na Fazenda HS? Na Fazenda HS, que é a unidade 1 do grupo, dá exatamente 1.950 quilômetros. Então, daqui de Maringá até lá na porta da Fazenda, 1.950. E aí, até 2018, 19, eu ia de carro. Ia de carro daqui para lá. Uma aventura. Uma aventura. E quando a gente comecei aí, ali nos idos de 2011, 12, 13, era assim, mais de 500, 600 quilômetros de chão. Porque a rodovia ainda não tinha sido totalmente asfaltada, a BR-158. Então... Era uma BR, mas não... Isso, era uma BR, assim, o asfalto, a BR-158 cruza o Mato Grosso inteiro, de fora a fora, e aí ela começava ali em Barra do Garça e terminava, acho que em Ribeirão Cascalheira. Então, de Ribeirão Cascalheira até lá em Vila Rica, mais pra cima, não tinha asfalto, era tudo no chão mesmo. E aí, de lá, dessa divisa até a fazenda, dava mais 110 km de chão. Então, era uma jornada bem... O aeroporto mais próximo lá é?
Sim, o aeroporto comercial mais fácil para nós hoje é o aeroporto de Palmas, em Tocantins, que daí virou nossa base, que em 2019, meu irmão se mudou para Palmas, e aí a gente começou a usar Palmas como base aí para nossa logística. Daí eu passei de avião até Palmas, e aí de lá eu pegava o carro e ia para fazenda. Tá. Voltando um pouquinho no BP, você comentou que era de 10 anos e tal, e que você acabou, o seu irmão, você e o Alisson viram, olha, isso aqui não vai dar certo. Já no segundo ano. Já né? no segundo ano, perfeito. O que foi? Vocês tomaram muito risco nessa transição, nessa aceleração, vamos dizer assim, que vocês viram que era necessária, né? Qual que foi a leitura que vocês fizeram para vocês poderem fazer isso? A agricultura em si tem alguns desafios, tá? Um dos maiores é o financeiro. Então você está sempre custeando uma safra, você paga a despesa num ano para ter a receita no outro, né? Então isso gera um descasamento. O ciclo de pagamento nessa atividade de recebimento, no caso, é muito longo, né? Então você vê lá, geralmente você vai muitos dos insumos você tem que pagar antes, senão o pessoal não entrega, por exemplo, adubo, semente, né? E aí você vai receber isso 6, 7, 8 meses depois, às vezes um ano, depende como é que é a sua negociação ali. Então, isso aí por si só já gera uma dificuldade, principalmente quando você está num ritmo de crescimento, né? Então, todo ano, voltando lá na história, então a gente queria fazer 200 hectares por ano. Então, todo ano estava aumentando. Fiz 200, depois fiz 400, depois a gente fez 800, depois 1.300, depois 1.900 e não parou. Até hoje nós estamos assim. Esse ano a ideia do grupo é plantar 3.200 hectares. E ano que vem nós vamos plantar 5.000 hectares. Então está todo ano aumentando. Então existe sempre essa dificuldade de manter o caixa saudável. E aí isso já se revelou lá no começo, por conta disso, né? Então, um ano eu estava plantando 200, quando eu ia ferir aquela receita de 200, eu já estava fazendo uma despesa de 400. Sim, e aí isso ia aumentando. Então existe essa dificuldade. E o produtor rural em si tem essa dificuldade no trato desses números. Então a gente conseguiu identificar com rapidez, porque a gente estava desde o primeiro dia, ainda quando a gente estava com uma planilhinha de Excel muito simples ainda, a gente já tinha o registro de tudo e já conseguia ver no longo prazo o que ia acontecer. Então quando você ia lá e olhava os números, falava, opa, ano que vem eu vou ter X de receita, a despesa vai ser X e eu espero fazer mais X. Tem um gap aqui, como é que eu vou preencher essa lacuna, né? Então, aí a gente decidiu mudar a estratégia, porque uma das dificuldades é essa, do descasamento dos fluxos de pagamento. E o CAPEX na agricultura também é muito intenso. Então, o investimento em máquinas, equipamentos e infraestrutura é muito alto. É totalmente diferente da pecuária, é um mundo à parte, é um outro jogo. É bem mais alavancado, né? É bem mais alavancado e é diferente em tudo. A gente brinca assim que, apesar de hoje nós fazermos ILP, que é Integração Lavoura-Pecuária, então a gente mistura os dois para a gente conseguir ter 3 safras, mas são mundos à parte. Por quê? A agricultura é muito tecnificada, são equipamentos de ponta. Então, assim, é uma mão de obra um pouco mais qualificada. Essa mão de obra, ela exige uma estrutura física de instalação, de acomodação melhor. Né? O salário é maior. Você precisa de uma estrutura física para acomodar as máquinas, para acomodar os insumos, para ter uma borracharia, um almoxarifado, um estoque. Então, é outro jogo. E a gente precisou fazer esses investimentos ao longo do caminho. Então, a gente viu, cara, a gente precisa aumentar a receita aqui. Se a gente ficar vivendo de gado, né, a rentabilidade da pecuária, salvo algumas exceções, ela é bem menor do que a O risco é um pouco menor e, consequentemente mas também. O retorno também é menor. Também. Então, existe essa dificuldade aí. E aí, olhando para esse cenário, a gente está sempre ali mexendo nas engrenagens e tentando se ajustar ao cenário atual. O acompanhamento é em tempo real, né, Bruno? Tempo real. Tem que ser Não, ali. não é mais pelo Excel, né? Não, agora, ano passado eu fiz a loucura de implantar um RP na empresa, todo mundo ficou maluco. Um que já existia no agro. Não, já existia. Mas assim, foi bem difícil porque um RP exige um nível de maturidade um pouco maior. Exige uma mão de obra melhor, porque mais pessoas vão manipular a informação. Né? Então tem gente que está lá no campo
preenchendo o planejamento operacional, tem gente fazendo lançamento de combustível, tem outro cara fazendo recebimento de grãos, tem outro cara expedindo grãos, tem um cara aqui no escritório, no back-office aqui, lançando nota fiscal, emitindo nota de venda, fazendo pagamento. Então é um monte de gente alimentando, entendeu? Então exige uma estrutura e uma maturidade um pouco maior. Já chega a comunicar com o maquinário direto ou não? Ainda não chegou. Chega, mas a gente ainda não está nesse nível. Entendi. E daí você já consegue acompanhar quanto que andou, quanto que consumiu, quanto colheu. Sim. A dificuldade de ter essa informação em tempo real hoje ainda é conectividade no campo. Apesar de ter Starlink espalhada por todo lado, ainda existe um pouco dessa dificuldade. Entendi. E aí, como a gente está em lugares assim muito afastados, isso acaba se intensificando. Pegando um pouco esse gancho aqui, Brunão, da implantação do RP, né, e a dificuldade que é cultura, né? E eu sei que você estuda muito, se aprofunda muito em processos, né? E aí eu já vi você falando em outras oportunidades como e trazendo um pouco para quem está nos assistindo, o que é isso? Um exemplo do que eu já vi você falando de como é o processo da manutenção dos seus maquinários. Porque a gente sabe, produtor rural, a gente conversa com nossos clientes aqui, pô, rapaz, estou aqui colhendo, estragou a máquina, não vai dar, não vou conseguir conversar com você hoje, aquela dor de barriga e tal. Só que eu imagino que com o processo muito bem estabelecido e implantado, não que você vá impedir que isso ocorra, mas você consegue mitigar muito que isso acontece, que isso venha acontecer, e consequentemente no final do dia isso é dinheiro. Sim. Porque uma máquina parada, você não está colhendo, pode ser que você estava esperando a chuva parar, como você deu aquele exemplo, né? Pô, tô aqui no momento ideal de colheita. E você está com a máquina parada, você pode perder esse momento ideal. Né? Então, para trazer para quem está nos assistindo, um exemplo, talvez bem factível, de como um mapeamento de processos que você tem estabelecido no seu negócio facilita e ajuda muito a vida do produtor rural. Sim. Não sei se eu já falei isso aqui nesse episódio, mas eu costumo dizer que o produtor rural ele é muito bom da porteira para dentro, mas não tão bom da porteira para fora, não tão eficiente. O que está começando a acontecer no Brasil hoje, que a gente começa a visualizar, é uma certa empresarização do meio rural. Então, grandes empresas já têm feito isso, e isso está começando a cascatear um pouco para baixo, de forma tímida ainda, mas isso está acontecendo. E, por conta desse cenário, o que acontece? O produtor rural, por muitas vezes, ele é extremamente operacional. Ele é um empresário, só que fica o dia inteiro lá na atividade, resolvendo, apagando um monte de incêndiozinho, resolvendo um monte de coisa que a equipe dele poderia estar resolvendo para ele. Então, vendo isso, e a gente passou por tudo isso também, poxa, não estou aqui para dar lição para ninguém, mas a gente ficou assim 4, talvez 5 anos nesse modelo de gestão ali, lutando bastante. Vendo isso, a gente entendeu, para a gente poder sair um pouco desse operacional e também fazer com que a empresa cresça mais rápido, de forma mais saudável, é necessário que a gente tenha boas pessoas e tenha processos. Perfeito. E aí, o que é processo? Processo nada mais é que um jeito documentado de fazer determinada atividade. Então, a gente contratou uma consultoria até aqui de Maringá mesmo, muito boa, sempre fala muito bem deles. Pedrão, Fred, um abraço, meus amigos. Já bato. E eles não tinham experiência nenhuma no agro, então foi o mais legal desse processo, que apesar de dolorido, foi uma construção assim, a várias mãos. Mas eles ajudaram a gente a mapear os processos, então assim, ver o que faz na fazenda hoje, o que acontece. Então ele ia lá conversar, fazer uma reunião comigo, com os gestores e com a pessoa da área de pecuária, com a pessoa da área de estoque, com a pessoa da área de produção agrícola, com a pessoa de armazenagem, para entender como que é feito. E aí, depois de entender como que é feito, você vê se pode ter melhoria ou não. Aí, depois disso, você escreve aquele processo, que é o famoso POP, né? O Procedimento Operacional Padrão. E lá vai ficar documentado passo a passo de como deve ser executado aquela atividade. Então, você perguntou lá no início um exemplo prático disso. Então, hoje, a gente vai iniciar o plantio daqui uns 20 dias, mais ou menos. Está previsto começar a chover. Existe um POP de umas 40 páginas. 40 páginas. De plantio, só de plantio. E lá dentro daquele POP tem várias regrinhas e vários passos. Qual que é o primeiro passo?
a gente já sabe que daqui 20 dias vai começar. Então, 10 dias antes, o pessoal já tem que estar com as máquinas revisadas. 2, 3 dias antes de começar a plantar da data prevista, eles devem fazer um teste com a máquina. Tem que pegar a máquina, abastecer a máquina, rodar 2 hectares, plantar e aferir se a máquina tem a taxa de adubação correta, se está caindo a população de semente que o agrônomo recomendou. Faz essa aferição, a máquina está belezinha, guarda a máquina lá. Deu a chuva para começar a plantar, coloca a máquina lá, manda plantar. No dia de plantar, a mesma coisa, dá um tiro lá, estende uma trena, conta quantas sementes caíram por metro para conferir de novo se a taxa de população de sementes está ok. Beleza? Pode continuar o plantio. E aí depois disso tem uma série de regras. Depois de mais uns 5, 6 dias, você vai fazer um teste de germinação, você vai lá olhar, ver naquele metro quantas sementes efetivamente germinaram para ver o vigor daquela semente, se está de acordo com o vigor que o fabricante mandou para você ou não. Na hora de você lá fazer o abastecimento dos insumos, então o cara está plantando. Como é que funciona? Ele recebe uma ficha que chama planejamento operacional, como se fosse uma receita do agrônomo, que é emitida dentro do nosso sistema. Lá dentro tem os produtos que vão ser usados e a taxa que devem ser usados aqueles produtos. Ele emite isso, o meu almoxarife coleta esse documento, vai lá dentro do estoque, separa tudo aquilo, coloca para fora do estoque, e aí na hora que a pessoa for abastecer, ela vai lá recolher aquele kit prontinho daqueles determinados produtos. O cara vai a campo, utiliza aqueles produtos, terminou, ele vai pegar essa mesma ficha, ele vai receber uma cópia, ele vai anotar a hora que ele começou, a hora que ele terminou, o dia que ele começou, quantos hectares que ele fez, e aí isso tudo vai gerando informação, vai gerando dados, e aí a gente não precisa ficar toda hora lá, ó, faz isso, ó, você fez aquilo, ó, daquele jeito tá bom, ó, como é que você fez aquele outro? Que era uma dificuldade. Uma dor de cabeça. Enorme, né? Porque uma fazenda é uma indústria a céu aberto. Né? E quem não conhece muito vida de fazenda não tem ideia de como funciona, porque, especialmente na agricultura, são muitas operações ao mesmo tempo acontecendo. Então, você tem uma ideia ali na época de colheita, quando vai começar a colheita, tem gente dessecando, né, pulverizando lá, fazendo um manejo fitossanitário para dessecar a soja, para depois você começar a colher. Tem gente colhendo, tem lugar que já foi colhido, o cara também está dessecando para você plantar o milho. Em outro lugar tem gente plantando milho, em outro talhão já tem gente jogando ureia em cima do milho que foi plantado. Aí ao mesmo tempo o armazém está recebendo o grão que você está colhendo e também já está expedindo o grão de contratos que você vendeu. Então, assim, acontece um monte de coisa ao mesmo tempo. Um processo, né? São vários processos que se interlaçam, né? E vou pegar um gancho aqui, Brunão, que você falou em pessoas algumas vezes, né? Assim, só fazendo um parênteses, tá, cara? Essa questão de você ter que falar várias vezes a mesma coisa, né? A gente percebe aqui no escritório, a minha família também é de empresários, que é uma reclamação, eu não aguento mais falar a mesma coisa 1000 vezes, né? Ou que, nossa, tá difícil contratar, né? Tem duas formas de você olhar isso, né? Você desistir e achar que é um problema que é insolucionável, ou você encarar isso de frente e falar o que eu preciso fazer, né? Então, e outros amigos que eu converso também, que já estão numa maturidade empresarial adiantada, têm a convicção de que o negócio dele, independentemente do segmento, é serviço, é indústria, é varejo, né? Eles sabem que o foco tem que ser em pessoas, né? Não o principal foco, mas tem que estar ali entre as prioridades, dependendo do negócio, do ramo. Exatamente. Como é que é isso na HS Agro? Como é que é o processo desde a contratação, né? Porque, para mim, né, na minha opinião, a retenção de talentos ela começa na contratação. Sim. Né? Como é que é isso na realidade do agronegócio, na realidade de vocês? Então, até uns 2 anos atrás, quando a gente começou a trazer essa pegada mais forte de processo e tal, a gente precisava de alguém, o gerente, tal pessoa foi embora, pediu demissão, aí mandava nos grupos de WhatsApp, ligava para um conhecido, pedia indicação, aí aparecia alguém, falava com a pessoa, acho que ele é bom, tirava a referência, pegava um currículo e cai pra dentro aqui e vambora. E a roda girando. E a roda girando lá, né? E o pau torando.
Aí eu comecei a fazer um serviço de recrutamento e seleção com uma pessoa específica de RH que começou a me trazer De lá. de lá. Começou a me trazer quadros melhores. Comecei com uma daqui, aí ela parou de atuar nesse ramo e eu contratei uma de lá. Era terceirizada e tudo mais. E aí começou a me trazer quadros melhores, eu já vi uma dinâmica ali diferente. Aí, depois de um tempo, eu peguei e chamei essa pessoa para trabalhar dentro da empresa, né? Falei, ó, vamos largar de ser terceirizado e vamos cair para dentro aqui e acreditar no sonho com a gente. Ela aceitou o desafio e a gente começou a estruturar essa parte de RH dentro da empresa. Então, assim, ficamos alguns meses lá também montando o processo de RH. Então, hoje tem tudo também, tudo escrito, tudo mapeado, todas as etapas de RH, desde a contratação até a admissão, a integração da pessoa dentro da equipe, dentro da empresa, até desligamento, enfim. E a gente começou a ser mais assertivo nisso, sabe? Então, hoje, o processo de contratação, primeiro o gerente vai lá, abre uma vaga num aplicativozinho de workflow, onde ele vai detalhar exatamente o que ele quer. Qual que é o cargo dentro da hierarquia que ele quer, a faixa salarial, qual o perfil comportamental estão lá dentro do DISC. Você quer um cara comunicativo, você quer um cara detalhista, você quer um cara mais proativo. Ele detalha o perfil que ele quer. Mas você precisa treinar esse cara para saber o que ele quer. Foi mais na tentativa e erro do que um treinamento próprio. Assim, hoje todo mundo que entra dentro da empresa, durante o processo seletivo, faz o teste do DISC. Então, Tem que fazer o DISC. os diretores, os gestores começaram a ficar familiarizados com isso. Hoje todo mundo já sabe, entendeu? Tem um quadrinho lá, todo mundo sabe quem que é o D, quem que é o I, quem que é o S, quem que é o C. E aí ele consegue escolher isso. Então, feito essa triagem, feito essa solicitação de vaga, a gente parte para uma triagem. Aí é feito lá o processo de triagem, apresentados os candidatos, escolhe o candidato. O candidato foi contratado, vai ser feita a integração dele. Aí a gente vai passar um dia com ele sem ele trabalhar. Ele vai passar uma manhã, uma tarde inteira sendo integrado dentro da empresa. Então ele vai receber lá o nosso manual de cultura, vai ver os vídeos institucionais, vai conhecer a empresa, vai conhecer o lugar de trabalho dele, onde que ele vai trabalhar, qual que é a máquina que ele vai usar, o lugar onde ele vai dormir, vai ser apresentado para a equipe. Aí depois mais um outro O período. lugar onde vai dormir, cara. Isso que eu ia perguntar. Quantas pessoas são e se tem dormitório, né? Pela localização é necessário. Hoje a gente está com 60 pessoas. Caramba, gente. 60 pessoas. Isso. E essas 60 pessoas te atendem para os 3.200 hectares e para os 5.000 também? Ou vai ter Não, que para os ampliar? 5.000 já vai aumentar um pouquinho a equipe. A gente já deve ir para umas 80, talvez 100 pessoas. Vai aumentar um pouco. Significativo. Então, assim, aí depois desse período, aí o cara vai entrar numa sala de treinamento que a gente montou e ele vai ser treinado. Então a gente vai pegar esses POPs aí e vídeos explicando esses POPs e ele vai ficar lá sendo treinado, consumindo aquela informação para, antes dele começar a fazer, ele entender como que ele vai fazer, né? A gente até montou uma universidade corporativa, Que legal, cara. colocou todas essas informações lá dentro. Ela é acessível mobile também. Então todo mundo da empresa tem em tempo real acesso a todas as informações. Tem alguma dúvida, como é que faz isso aqui mesmo? Em vez de ir lá e pegar o papelzinho. Ou te ligar, né? O que já não é mais tão frequente. Ele pode entrar lá e tirar a dúvida dele. Se ele não entendeu mesmo, depois vai ter um vídeo explicando aquilo lá. E esses vídeos aí foram feitos pela empresa de consultoria ou vocês que gravaram também? Foi uma Foi coisa de um vocês? pouco de cada. Assim, quando os procedimentos ficaram prontos, eles foram em loco fazer treinamentos, daí a gente gravou esse treinamento, colocou lá, e alguns outros a gente foi gravando mesmo conforme a demanda ia surgindo. Entendi. E aí isso hoje está tudo disponível lá. Então, aí o desafio agora, o segundo passo, todo mundo me procura agora para perguntar disso. Nossa, tem processo e tal. Parece que resolveu os seus problemas. Cara, esse é o primeiro passo. Me ensina. É o primeiro degrauzinho na escada, entendeu? Agora tem que... o próximo desafio é internalizar de verdade na equipe esses processos, né? Fazer essa cultura de processo que também não é fácil. Fazer todo mundo saber na ponta da língua ali como é que faz as coisas, como é que segue cada processo. Criar os KPIs de cada processo. Então, assim, cada processo, teoricamente, deveria ter um indicador que mostra se o processo está sendo cumprido ou não. E aí isso não acaba nunca. A gente vai vendo que sempre tem coisa a mais. Apesar disso, o treinamento tem que ser constante também, né? Treinamento Não constante. adianta. A gente pode ficar aqui, como eu falei, o dia inteiro falando sobre gestão, né? Porque é um tema extenso e gostoso de falar, Sim. né?
A gente percebe isso quando você fala. Eu imagino, Bruno, tô na minha, o que eu penso sobre isso, né? Quando você fala assim, as pessoas me procuram, me perguntam, né? Você veio do universo jurídico, né? Já está há bastante tempo no agro, tá? Se você pudesse falar para você, o Bruno, lá de 13 anos atrás, quando começou no agro, né? Se pudesse falar para um produtor rural que tá hoje, né? Naquele momento que você estava lá, o que você falaria? Qual seria a dica? Por onde você começa para ser uma mudança de chave, uma virada de chave mesmo no agro? Entendeu? Por que eu tô te perguntando isso, cara? A gente vê hoje o produtor rural sofrendo muito. Sim. Né? O Brasil, ele tá aí há 3 anos já com safras problemáticas, né? Pô, ainda bem que você tá numa ilha ali do Brasil que não tem sofrido tanto com o clima. Indo bem, por enquanto ainda bem. Amém, que assim continue. Né? Só que a nossa região aqui no Paraná, que é um celeiro nacional, né? A gente vê que as pessoas estão sofrendo muito. Por onde começar, né, para não ficar pelo caminho? A gente vê muito produtor rural ficando pelo caminho, desistindo, desanimando com o agro, né, que é o principal, se não a principal atividade do Brasil. O que você falaria para esse cara? Eu acho assim que a primeira coisa é a gente entender que a fazenda ela é um negócio. Muitos agricultores, muitas pessoas têm dificuldade em enxergar isso. Né? Ali é só uma atividade, o que você faz? Sou produtor rural. Cara, você é uma empresa, porque hoje, dentro de uma fazenda, igual eu falei, você tem um RH, você tem um... Às vezes é você que faz tudo isso, mas existe. Sim, né? Mas sim. assim, tem uma parte de recursos humanos, tem uma parte de estoque, tem uma parte que é comercial, tem uma parte que é de operação, né? Da produção ali. Então, deveria se levar isso com um pouco mais de cuidado, até porque hoje todo mundo sabe que qualquer propriedade rural, por menor que ela seja, é um patrimônio super relevante. Né? Terra no Brasil, de 10 anos para cá, ficou muito caro. Então, assim, levar isso como um negócio e buscar conhecimento. Eu vejo muito também colegas da nossa área que é assim mesmo, sempre foi assim, não tem como fazer, isso aí é coisa lá da Faria Lima, igual o pessoal gosta de tirar sarro. Eu ia usar esse termo agora. Essa aí é coisa lá, não, isso aqui é fazenda, rapaz, você tá louco? Pra que você quer mexer com esse negócio aqui? E eu sofri isso na pele lá dentro do nosso negócio, tá? Até a gente realmente começar a fazer isso, demorou pra caramba. E convencer a equipe, as pessoas, enfim, até a parte da diretoria não foi fácil. Então, a dica que eu daria é essa. E ter muito cuidado com os números, que eu acho que é uma parte relevante também. Ano passado eu tive presente num treinamento aqui em Maringá, devia ter mais ou menos umas 30 pessoas, de um cara bem relevante na área de agronegócio, de marketing digital de agro. E aí ele começou... Marketing digital do agro. O cara é muito forte nisso. E aí ele começou a fazer vários questionamentos. E aí um deles falou assim, quem tem os números da fazenda na mão aí, levanta a mão. De 30, acho que uns 3, 4, cara. Tipo assim, se eu pedir pra você hoje, qual que é a sua margem líquida? Ninguém sabia falar. Porque o produtor rural, ele tá tão ocupado fazendo esse monte de outras coisas lá em cima da plantadeira, vendo se o cara se cobriu direito a linha da semente ou não, se o cara que tá pulverizando fez a aplicação adequada daquele determinado defensivo, se o gerente está fazendo outra atividade e esquece disso. Eu diria que a grande maioria está em cima da coletadeira, né, cara? Está em cima do trator. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E aí, assim, como o negócio ficou grande para todo mundo, tanto de patrimônio quanto de volume operacional mesmo, financeiro, né? Com essa alta das commodities que a gente teve aí nos últimos 3 anos, é um jogo que não dá para errar. Então, assim, você tem que ter os números na mão, tem que ter muito cuidado com os números, tem que estar sempre olhando, procurando melhoria. A gente, desde o primeiro dia, assim, lá desde o primeiro ano, vamos colocar, a gente já fazia um orçamento anual. Era um orçamento ainda mais... Contabilizava o custo financeiro, né? Uma coisa mais rude, mais simples. Eu digo assim, a gente fazia. Eu digo assim, o cara está captando lá X milhões de reais para fazer o custeio dele. Mas qual é o custo financeiro disso? Por quanto ele vai precisar... Quanto ele vai precisar produzir, né?
qual que vai ser o preço médio que ele vai precisar vender Uhum. para que ele ache o ponto de equilíbrio dele. Sim. Ele não tem isso na ponta do lápis. Né? Então ele vai, faz contratos. Às vezes trava alguma coisa às cegas, né? Exatamente, Contabilizar o custo. exatamente isso. Falta um pouco dessa previsibilidade. Então lá a gente começou assim, de forma muito tímida, fazendo um orçamento anual. Aí depois a gente bolou uma DRE. Aí tinha um DRE, um fluxo de caixa sistematizado. E depois disso a gente começou a fazer orçado realizado. Hoje em dia a gente faz projeção até do DRE. Então assim, ano que vem eu quero ter uma margem EBITDA de 20%. Como é que eu chego nisso? E aí você começa a mexer nas casinhas. Margem EBITDA dentro do agro, cara. Parabéns, velho. Parabéns, cara. Parabéns. A gente tem isso, a gente tem alguns indicadores financeiros lá que são universais e a gente consegue se comparar com outras pessoas, né? São universais, cara. Acho que essa é a palavra, entendeu? Porque não precisa inventar a roda. Não. Você não está inventando a roda. Né? Mas também é um desafio você pegar o que já existe no mundo corporativo em geral. Né? Pô, todas as grandes indústrias, os grandes empresários sabem o que são esses indicadores. Né? A gente precisa trazer isso para o agro. Acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, assim, a gente consegue, através dessa gestão financeira, a gente consegue ver com uma antecedência muito grande qual que é o nosso panorama financeiro. Então, eu começo o ano que vem, em janeiro, muito antes disso, eu já sei exatamente onde eu vou ter ali os vales de desencaixe financeiro, onde meu fluxo de caixa... E ali você reserva parte da produção para isso. Falar, então eu sei que tantos hectares ali que eu vou produzir, se a média for essa, eu tenho que ir para pagar a conta. Exatamente. E aí você consegue também, se você for utilizar banco, você já consegue ver, nessa data aqui eu vou ter esse desencaixe. E aí você não vai lá no banco um mês antes, faltando para vencer aquelas obrigações para tomar dívida, né? Você vai já com antecedência, você se programa. Porque o que está acontecendo também muito, Bruno, nos últimos 2 anos? Como o agro cresceu demais, a gente tem crescido em uma taxa mais ou menos de uns 5, 10% por ano de produtividade e 10% ao ano de área plantada. Certo. Isso HS, você disse. Não, Brasil geral. como um todo. HS é o triplo disso. Tá um pouquinho mais. Mas a gente assim, mas o agro como um todo tem aumentado uns 10% a produtividade e uns 5% ao ano na área plantada. Tá? Então, tá todo mundo crescendo. E para você crescer, você precisa de dinheiro. Então tá todo mundo indo no banco tomando dinheiro. Então o que está acontecendo nos últimos 2, 3 anos? O fluxo bancário não está dando conta de atender toda a demanda do produtor rural e muitas vezes o pessoal lança um plano safra lá gigantesco. Chega na hora de pegar o dinheiro, não tem. O maior de todos os tempos. Esse ano, inclusive, está acontecendo isso. Todo ano é o maior de todos os tempos porque tem um pequeno aumento, né? Mas esse aumento, como você falou, não supre, né, a demanda do produtor. Falta crédito. Então, assim, falta crédito. E aí o que acontece? Então, às vezes, o cara não está muito bem programado. Quando chega a hora que ele vê a necessidade de pegar o dinheiro, ou não tem, ou acabou o recurso oficial, que geralmente é o recurso mais barato. Ou não acabou e o banco fala que acabou, que isso acontece bastante também. Principalmente com um produtor grande, viu? Acabou o dinheiro barato, só tem o cara. E aí o cara acaba tomando uma dívida mais alta, acaba fazendo assim, tomando decisões. Com o imóvel em garantia, ele vai se enforcando, né, cara? Acaba tomando decisões financeiras não tão boas, né? Exato. Mas isso vem de uma sedução também do sistema bancário, né? Acaba empurrando algum outro produto, às vezes, que acaba encarecendo, né, o crédito no fim da conta. Exatamente. E é isso que tem que estar na ponta do lápis também para o produtor não... O produtor, como qualquer outra atividade empresarial, ele tem que fazer, no final do dia, uma balança entre o risco e o retorno, né? Então, ele tem que entender onde ele está entrando, que risco que ele está disposto a tomar para ter o retorno que ele almeja. E aí, calibrando isso, né? Em épocas de maior dificuldade, igual esse ano, em que há uma escassez de crédito, o dinheiro não está barato no mercado, a gente está com frustração de safra para todo lado, o Brasil está pegando fogo. Literalmente. Então, assim, muita fazenda queimando mesmo. O risco acaba ficando maior. Sim. Então, se ele não está bem preparado, né, se ele não consegue se antever para poder buscar as melhores opções, contratar da melhor forma, geralmente acaba se tomando decisões. E os analistas dizem ainda que a gente possivelmente vai ter uma quebra de preço novamente, né?
É difícil antecipar isso. É igual falar quanto vai ser o dólar no mês que vem. Difícil, é a mesma coisa você saber quanto vai ser o preço do soja lá em março. Que é na próxima. Mas assim, as expectativas não são tão boas. Não são tão Ano boas. que vem vai ser de novo um ano bem complicado. Os estoques estão altos, os Estados Unidos parece que vai produzir Os bastante. estoques estão altos, o Brasil aumentou de novo a área plantada, a produção, os Estados Unidos começa a colher agora esse mês, a produção lá vai ser uma produção cheia, né? Então, somado aos estoques já existentes, uma produção cheia, um aumento de área do Brasil e um arrefecimento ali na demanda, né? A China está comprando um pouco menos também. Isso acaba tudo influenciando no preço. Sim. Então, a gente já teve um teste aí esse semestre, a soja bateu ali o teto, né, o chão dos $10 o bushel, né, que fazia acho que 5 anos que isso não acontecia. E tem muita gente falando que ano que vem é soja abaixo dos 10. Tem analista falando de $8, $9 o bushel. E aí? Então, eu já estou com 75% da produção vendida. É um risco, né, cara? É um risco. De novo, é essa gestão, você vai colocando ali os seus parâmetros e vai trabalhando. Então, assim, a gente já está vendo que esse cenário está desenhado. Sim. Já sei mais ou menos o que é os meus compromissos do ano que vem. E a gente fica indo acompanhando o mercado e vai a toda hora. E o que a gente percebe também, né, Bruno? O agronegócio, ele é cíclico. É uma commodity. Então, ele tem anos de baixa, anos de instabilidade e anos de alta. Né? O que o produtor rural precisa entender que quando vier a bonança, né, que ele não precisa trocar necessariamente a colheitadeira dele. Né? Ou comprar o vizinho. Ou comprar o vizinho. Né? Ele tem que ter uma reserva de emergência. Né? Ele tem que ter ali o capital de giro. Né? Eu acho que no mundo ideal, né, Bruno, todo negócio tem que ter ali um capital de giro para gerar o negócio dele, que seja para uma safra seguinte, ou duas. O mundo ideal é que ele aguente os 3 anos, vamos supor ali que vamos partir desse princípio, que são 3 anos ruins, 2 médios e 3 bons. Não sei que não é tão cartesiano assim, Sim. né? Mas aqui vai também dessa questão da gestão, né? De tratar aquilo como uma empresa. Não é porque eu tive um ano ótimo que eu vou torrar meu dinheiro. Você tem que separar um pouco daquilo. É difícil porque assim, a nossa atividade tem muitas variáveis. Então, assim, você tem variável clima, você tem variável preço, você tem variável câmbio. Então, inclusive, a gente estava, por exemplo, todo ano a gente faz planejamento estratégico. Esse ano, eu sugeri para a empresa que atende a gente, vamos fazer um planejamento estratégico, em vez de fazer anual, um período maior. Então, sim, um planejamento estratégico de 3 anos, ou talvez de 5 anos. Ou 3, né? 1 para 1, para 3, 1 para 5. Isso. E aí, uma das dificuldades de executar isso é a previsibilidade, entendeu? Então, esse ano, por exemplo, a nossa receita está aí 40% menor que a do ano passado. Cara, manda uma empresa ficar 40% de déficit pra você ver o que acontece. Isso aumentando a área produzida, né, cara? Aumentando a área produzida, porque diminuiu o preço das coisas, Sim. o custo ainda não acompanhou totalmente. Sim. Então, assim, as margens ficaram bem espremidas. Para subir em suma é rápido, para descer nem tanto, né, cara? Então, tem esses desafios aí. E aí o produtor rural tem que estar sempre ligado nisso. Né? Perfeito. Já estamos? Já estamos. Infelizmente. Mas já acabou, parece que agora. Um papo bom, né, cara? Bruno, equipe já chegando então finalizando o nosso episódio, né? Qual que são os novos desafios da HS Agro? Qual é a visão da empresa para os próximos anos, né? Já conversou um pouco, sei que você quer aumentar, falar um pouco sobre isso aqui, né? Partindo ali de quando a gente começou a conversar que a missão da HS Agro é transformar a área degradada em área de lavoura. Aqui eu já consigo... Olha o tanto que isso agrega valor para a economia nacional. Se você tivesse a mesma área com pecuária, possivelmente você não estaria com 60 funcionários. Isso traz muita riqueza para a região. Né? Exato. Então você já tem a Fazenda HS, agora a Fazenda Escondida. Para onde vai a HS Agro? A gente tá com 3 unidades hoje, 2 próprias e uma arrendada. Né? Então estamos com a Fazenda HS, que é a unidade 1, onde nós iniciamos esse projeto. Depois a Fazenda Escondida e recentemente arrendamos a Fazenda Santo Anjo. Que fica próximo? Faz divisa com a HS. Legal. Então a expectativa é que nós fechemos essa safra 24-25 com 3.200 hectares plantados.
e outubro de 25 com 5 mil hectares. E a visão de negócio da empresa é atingir 10 mil hectares de plantio até 2030. Então a gente tem 5 anos para colocar mais 5 mil hectares aí dentro do projeto. E aí disso vão surgir muitos outros desafios, né? Igual esses que a gente enfrentou para chegar até aqui. Daqui para frente também vai ser bem desafiador, né? Então, esses desafios de gestão, melhorar gestão de pessoas, por mais que a gente fez tudo isso que a gente conversou aqui hoje, a gente ainda tem uma dificuldade no setor do agro de reter boas pessoas, de ter um turnover, uma taxa de rotatividade mais baixa. Então, nós estamos com esses desafios aí, a tarefa não vai ser fácil, mas nós estamos bem animados. Que bom, que bom. É o que a gente falou, né, cara? É um acompanhamento constante, né? Não é porque você está com os processos mapeados que aquilo não tem que ser revisitado quase que diariamente. É um documento vivo sempre, É um documento vivo, perfeito. Assim, esse é o termo, né? E com o aumento de área produzida, esses desafios também aumentam, né? Então, Bruno, só agradecer, né, pela tua presença, cara. Foi um papo muito gostoso, muito enriquecedor, né? E conte com a gente sempre. E até dando um spoiler aqui, a gente vai gravar um podcast invertendo os papéis semana que vem, onde a gente vai ser os sabatinados. É isso aí. Tá? E é isso, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Alcir, Brunão. Quem quiser conhecer mais o trabalho da HS Agro, vai lá no Instagram agora, @HSAgroBR, e começa a seguir a gente para poder consumir mais um pouquinho dessas informações que a gente detalhou aqui. Perfeito, é isso então, pessoal. Só agradecer então, Brunão, pela companhia. Bruno Toro, parabenizar e agradecer pela participação. Prazer ouvir e aprender contigo. E para o pessoal que está em casa, relembrar de fazer a inscrição no nosso canal aqui do YouTube. Também nos acompanhe no Spotify e deixe seu like se ainda não deixou. É isso? É isso. Encerramos. Obrigado, pessoal. Valeu.